Olá, na aula passada nós pegamos a nossa aplicação catálogo e criamos nossos primeiros modelos para essa aplicação. Um modelo chamado Category e um modelo chamado Product. Tá? E o que acontece? Nós criamos uma migração delas e rodamos essa migração. Aqui eu tenho um banco de dados que eu estou utilizando no nosso projeto, db.cli3, eu estou utilizando SQL Studio, tá? Que é o SQLite Studio. Se você estiver utilizando outro banco de dados, como Postgre ou MySQL, você abre a ferramenta associada a esse tipo de banco de dados, tá? E aí, porque eu estou querendo mostrar aqui um pouquinho como é que o Django transformou aquela migração numa tabela do banco de dados. Aqui tem umas outras tabelas, que seriam daquelas aplicações instaladas do próprio Django, tá? E aqui são as duas tabelas da nossa aplicação. Então, qual é o comportamento padrão do Django? Quando nós criamos um modelo, ele vai criar uma tabela com o nome da aplicação, então a nossa aplicação é catálogo, ele vai criar catálogo, underline, o nome da classe de forma tudo minúscula, então catálogo, category, tá? Então ele criou automaticamente essa tabela aqui, e por padrão, todo modelo no Django ele tem uma chave primária única, tá? Isso é uma configuração do Django. O Django trabalha com chaves primárias únicas. E aí, o que acontece? Eu defini que tinha um nome, um slug, um created e um modify. Duas datas, dois nomes de campo, e ele criou um campo aqui a mais chamado id, que é o inteiro, que é a chave primária. O Django faz isso automaticamente. Se você quiser ter sua própria chave primária, você tem que criar um campo a mais. Então, eu poderia vir no meu modelo aqui e criar code, por exemplo, e eu crio, por exemplo, um integer field, e aí eu posso ter uma variável chamada primary key, e eu seto igual a true. Se algum campo meu tiver essa opção primary key igual a true, o Django não vai criar um ID automaticamente para você, e ele vai chamar esse code como uma chave primária, tá? Só que assim, eu particularmente eu uso muito pouco, alguns casos específicos de um cliente que tem alguma necessidade, é que eu crio. Normalmente eu uso o ID mesmo, porque o banco de dados relacional normalmente trabalha muito bem com números inteiros, tá? Como chave primária, tá? E eu evito mais código, adicionar mais código na minha aplicação. Ok, ele criou um ID, ele criou e esses mesmos campos. Então pode ver que eu disse que era um max length igual a 100, então ele criou um var do tipo 100, no máximo 100. Na tabela de produto, ele criou as mesmas coisas. Ele criou um description, que agora é um tipo texto, ou seja, não tem limite de caractere, tá? Criou o price, que é o decimal. E ele criou um category ID, que é o inteiro. Então, quando eu crio um foreign key, aqui no meu produto, ele criou um campo chamado category underline ID, porque ID é justamente a chave primária da tabela category, da catálogo category, tá? Então ele pegou, adicionou um campo category ID, que é o nome que eu dei aqui, ó, category underline o ID, e fez a chamada foreign key a nível de banco de dados, tá? No Django, como é que isso vai funcionar? Quando eu for acessar um objeto, tiver um produto carregado, eu for acessar ponto .category, ele vai fazer já a consulta lá no banco de dados e resgatar essa categoria, tá ok? Isso sai de forma automática e fica invisível para você essa consulta, tá ok? Então, bom, eu queria mostrar aqui como funciona a nível de banco de dados. E outra coisa, o Django, porque ele criou uma migração aqui na aplicação catálogo, ele criou esse arquivo autogerado aqui, que é uma migração. Antigamente o Django, abaixo da 1.7, ele tinha um sistema de ORM para gerar tabela que não previa modificações no modelo. Então, uma vez definido o modelo, quando você rodava um comando chamado syncdb, que antigamente era syncdb, você criava as tabelas associadas ao modelo. Se aquele modelo já tinha tabela criada, ele não percebia se existia diferenças entre o modelo e a tabela do banco de dados. E aí ele simplesmente ignorava essa modificação, se houvesse essa modificação.
Aí, a partir do 1.7 houve esse sistema de migração. Obviamente, se existiam aplicações de terceiros para realizar a migração de dados, ou seja, modificação do modelo, adicionar campos extras, remover e coisas do tipo. Só que o pessoal resolveu colocar isso no core do Django, porque faz sentido você ter um sistema de migração interno do próprio Django, tá? Então, o que acontece? Ele criou essa migração inicial, mas se eu modificar meu modelo, e a gente vai modificar ao longo do curso, a gente vai ver que vai criar novas migrações, e aí 002, 003, e aí essas modificações a gente vai entender como é que ele cria essa modificação, como ele percebe que houve a mudança, e ele cria um código automaticamente para realizar essa determinada mudança, tá ok?